Até tu, Francisco, estás a perseguir os arautos do Evangelho? Até tu, Francisco. Salve, meu povo. Meu nome é Vinícius Mérida, estamos no canal Entre a Cruz e a História. Sou professor de História, Geografia e de Ciências da Religião e me debruço sobre questões ligadas à história moderna da Igreja e à história contemporânea também. Foco mais especial nas questões ligadas ao conservadorismo. Eu recebi este livro aqui dos Arautos do Evangelho e é um livro robusto, onde eles escreveram muita coisa. E fazendo uma resenha desse livro, lendo esse livro de 700 páginas, e eu sei como é desgastante escrever um livro de 700 páginas, porque eu já escrevi a biografia do bispo Antônio de Castro Maier, que tem 700 páginas, haja rosário e haja Rivotril, meu filho, para dar conta da parada. Então, eu estou fazendo uma resenha desse livro para dar o ponto de vista dos arautos do Evangelho no que tange a questão do comissariado dos arautos do Evangelho, crônicas dos fatos de 2017 a 25, punidos, sem diálogo, sem prova, sem defesa, num tribunal stalinista, nazi-fascista, o ponto de vista dos arautos do Evangelho. E hoje eu quero responder algumas questões, né? Discorrer sobre algumas questões que os arautos apresentaram aqui. O conteúdo que eu apresento nesses vídeos é de uma resenha honesta, fidedigna, ao ponto de vista dos arautos do Evangelho. Às vezes eu dou algumas opiniões, mas são opiniões que você pode concordar ou não, tá certo? Você pode discordar, enfim. Aliás, tudo que eu digo no meu canal é para discordar, é para você ficar desconfiado e pesquisar, mas eu estou abrindo aqui esse espaço para expor a versão dos arautos do Evangelho, o que está contido nesse livro aqui, ó. Comissariado dos Arautos do Evangelho. Até tu, Francisco! De que forma o Papa Francisco prejudicou os arautos do Evangelho? Como ele foi contra a instituição? Ele sabia o que estava fazendo ou foi induzido ao erro? Houve algum gesto positivo de sua parte? Ou o balanço do pontificado de Francisco, visto pelos arautos do Evangelho, é quase inteiramente negativo? É isso que nós vamos analisar agora. Pela ordem cronológica no nosso canal Entre a Cruz e a História, e você se torne membro do nosso canal. Se torne membro do nosso canal. E membro, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e vamos aqui. Bora para o vídeo, bora para o conteúdo. Ao olhar este conjunto de documentos, uma imagem se impõe. O pontificado de Francisco é descrito como um período altamente prejudicial para os arautos do Evangelho, marcado por intervenções canônicas consideradas pela instituição e seus defensores como arbitrárias, juridicamente irregulares e movidas por perseguição ideológica e ódios pessoais na Cúria Romana. É importante destacar que esse livro aqui, ele reforça o tempo todo, ou com muita frequência, ou várias vezes, que esta intervenção é uma intervenção irregular, porque os arautos do Evangelho são uma instituição privada, não são uma instituição pública, de caráter público. São uma instituição religiosa, evidentemente, uma congregação da Igreja Católica, uma ordem católica, uma cavalaria medieval, de espiritualidade sacral mariana, antirrevolucionária, com o DNA do Plínio Corrêa de Oliveira, com o DNA da TFP. Aí o pessoal do IPCO que não me ouça, hein? Se o pessoal do IPCO estiver me ouvindo, joga um sapato no computador e fala: não tem DNA! É falso! São Judas! Quem é o IPCO? São os afetos dos arautos, são os irmãos dos arautos, filhos de Plínio, mas que tiveram lá um entreveiro lá. Mas, assim, os arautos têm, né, esse DNA tefepista, pliniano, e tiveram esta intervenção, só que eles reclamam, né? Somos uma instituição privada, uma fundação privada, e esta intervenção é arbitrária, motivada por ódios ideológicos por membros da Cúria Romana. E, segundo essa leitura, o Papa Francisco
não teria sido um autor intelectual da perseguição, mas foi a autoridade suprema utilizada por meio de aprovações em forma específica para ratificar, endossar e tornar inapeláveis medidas concebidas e conduzidas pelo dicassério do Instituto da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, chefiada pelo cardeal Braz de Avis. Bom, vamos explicar o contexto aqui, né? Os antecedentes, que a primeira questão é a versão pessoal, que começa lá em 2001, de acordo com os arautos do Evangelho, né? É lá em 2001 que o então bispo de Ponta Grossa, no Paraná, Braz de Avis, seria dito, não suporta a pureza dos arautos, não suporta a pureza deles. Porque naquele momento estava se formando os arautos, né? Estava surgindo os arautos evangélicos com esse nome, enfim. Embora a visita apostólica e o comissariado tenham sido aprovados já sob Francisco, as fontes apontam que a raiz do processo está na versão do cardeal João Braz de Avis contra os arautos. Ele é apresentado como alguém que teria jurado acabar com os arautos, manifestando abertamente que não suportava a sua pureza. Essa antipatia, segundo os relatos, é o motor afetivo que aplica a dureza das medidas posteriores. Em 2014, abre-se um protocolo na congregação, a partir de denúncias de desafetos. Não havia, porém, matéria suficiente para deflagrar uma vida apostólica. O processo fica latente. A oportunidade surge 3 anos depois, entre maio e junho de 2017, quando os vídeos dos supostos exorcismos, gravados em ambiente interno, são divulgados ilicitamente. Neles, um homem afirma que o Papa Francisco seria um emissário do demônio e profetiza sua morte. Essas imagens, segundo os arautos, foram exploradas por um grupo de desafetos e geraram um clima de animosidade midiática, oferecendo o pretexto perfeito para a abertura de uma intervenção. Então, esse exorcismo, vale a pena fazer um vídeo falando sobre essa questão do exorcismo, né? Bom, a visita apostólica, 2017 e 2018. Em 23 de junho de 2023, o cardeal João Braz de Avis decreta a visita apostólica. E as 3 entidades ligadas aos arautos, a associação e as 2 sociedades de vida apostólica, Virgo Flos Carmeli e Regina Virginium, são visitadas a mando do cardeal. O decreto fala de informações preocupantes sobre estilo de vida, vida dos membros, estilo de governo, vida dos membros, pastoral vocacional, formação de jovens, administração econômica. Para os arautos, esse foi o primeiro grande golpe, e o golpe foi grande. Eu vou explicar por quê. Fica ligado que eu vou te explicar por quê. Para os arautos, esse foi o primeiro golpe moral. A notícia da visita é divulgada pela imprensa antes mesmo de ser comunicada oficialmente à instituição. A reputação dos arautos é atingida internacionalmente. E a visita é vista como uma formalidade destinada apenas para legitimar uma sentença já decidida, o comissariado. De onde é que você está tirando isso, Vinícius? Do livro que eu recebi dos arautos. Em 2018, a visita se encerra com a entrega do relatório. Fontes internas, incluindo o co-visitador, Dom Sérgio de Deus Borges, indicam que não foram encontradas irregularidades graves nas casas visitadas e que as principais queixas vinham de desafetos externos, ex-membros, opositores organizados e críticos ideológicos. Mesmo assim, apesar disso tudo, em 2019, o cardeal Braz de Avis já teria prometido a um dos líderes dos desafetos que enviaria um comissariado para intervir nos arautos. Ou seja, para os arautos, a decisão de intervir já estava tomada antes do encerramento formal da investigação. O passo seguinte, decisivo, coloca diretamente o Papa Francisco no centro da questão. Daí a pergunta, até tu, Francisco. Em junho de 2019, o Papa Francisco aprova, em forma específica, as disposições do comissariado. Essa formulação jurídica significativa que a decisão passa a ser pessoalmente assumida pelo sumo pontífice e se torna, na prática, inapelável.
Em 21 de setembro de 2019, o dicastério, liderado pelo cardeal Braz Javis, decreta oficialmente o comissariado. Mas há um erro grave no contexto. O decreto se refere aos arautos como associação pública, quando, canonicamente, são uma ação privada. Na avaliação dos arautos, isso tornaria o decreto nulo. Apesar do vício jurídico, em setembro de 2019, o Vaticano divulga a intervenção à imprensa antes de notificar os arautos formalmente, desencadeando uma nova ordem mundial de notícias negativas e caluniosas contra a instituição. Ponto de vista dos arautos. Em outubro de 2019, o cardeal Dom Raimundo Damasceno de Assis é nomeado comissário pontifício, auxiliado pela irmã Mariana Ambrosio e Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida. Em janeiro de 2020, o Dicastério da Vida Consagrada envia aos arautos um decreto alterado, corrigindo retroativamente a natureza da associação de pública para privada. Junto ao documento, há uma declaração datada de 7 de janeiro de 2020, com a inscrição manuscrita approvato in forma específica, Francesco, ou seja, aprovado na forma específica, Francisco, né? Uma assinatura do Papa Francisco. Segundo a leitura dos arautos e dos seus canonistas, isso figura o ponto mais sensível. Um decreto inicialmente válido é corrigido depois. Essa alteração posterior é representada ao Papa, que aprova em forma específica, ou seja, mudando de público para privado. E, com isso, se sanaria um erro grave, tornando a intervenção definitiva e inapelável. Na interpretação da instituição, o dicastério teria cometido a falsificação ou alteração de um documento público e teria induzido o Papa ao erro, usando sua assinatura para legitimar um ato viciado na sua origem. A partir do comissariado, começaram as medidas mais dolorosas para a vida concreta da obra, dos arautos, né? Primeiro veio o cancelamento das ordenações sacerdotais. Quase 30 diáconos foram proibidos de receber o sacerdócio por anos, e ainda continuam assim. Várias turmas de seminaristas concluem seus estudos, mas não podem avançar. Votos temporários e perpétuos são bloqueados. Novas admissões são travadas. Depois vem a medida considerada mais cruel. Em junho de 2021, o cardeal Braz Javis assina uma ordem aprovada pelo Papa Francisco, até tu, Francisco, determinando que todos os menores de idade que vivem em colégios ou residem nas escolas dos arautos devam voltar a morar com seus familiares ao final do ano letivo. A justificativa oficial fala em numerosas comunicações dos pais e disciplinas excessivamente rígidas, necessidade de prevenir abusos de consciência e plágio contra menores. Para os arautos, porém, as queixas viriam de um núcleo reduzido de opositores. Todos os pais de alunos, de fato, assinaram um documento em defesa do projeto educacional. A medida atingiu especialmente famílias pobres, que viam nos arautos uma oportunidade na formação sólida dos seus filhos. Em 15 de outubro de 2021, o Tribunal Civil de Caieiras, em São Paulo, declara essa decisão do Vaticano ineficaz no ordenamento jurídico brasileiro, classificando-a como uma ingerência indevida do Estado do Vaticano em assuntos externos do Estado do Brasil. Entre 2022 e 2024, o comissariado entra numa fase de impasse. Segundo o livro, o cardeal Braz Javis se mostra insatisfeito com a atuação mais prudente e dialogal do cardeal Damasceno e passa a lhe tolher a sua autoridade. Na prática, a intervenção fica paralisada. Não se avança para soluções definitivas, tampouco nem se devolve o governo à instituição. Em março de 2024, o cardeal Braz Javis comunica ao comissariado a proibição de convocar os capítulos gerais e a Assembleia Geral da Associação. Os capítulos gerais da Sociedade de Vida Apostólica para os religiosos e a Assembleia Geral da Associação. Essa decisão interrompe o processo da reforma das constituições e do estatuto,
impede qualquer movimento do autogoverno. O estado do comissariado se prolonga. Os arautos vivem um bloqueio estrutural. Segundo as fontes, o comissariado iniciado em 2019 segue produzindo efeitos pelo menos até mais de 2025, trazendo prejuízos morais, financeiros, vocacionais e institucionais julgados intocáveis. E os prejuízos atribuídos ao pontificado do Papa Francisco? À luz dessa cronologia, os arautos elencam uma série de prejuízos diretamente associados ao pontificado do Papa Francisco. Divulgação antecipada de decretos à imprensa, enxurrada de notícias negativas, instituição colocada sob suspeita. Isso daí, o prejuízo no aspecto moral e reputacional. Além disso, tem o aspecto econômico. Gasto com visitas apostólicas, com a visita apostólica, o comissariado e defesas canônicas e civis que chegam à casa dos milhões de reais, cerca de 500 mil dólares apenas em processos. Queda superior a mais de 30% nas doações. Privações materiais e dificuldades de manutenção das obras. Há um prejuízo institucional e vocacional. Proibição das ordenações, os votos e novas admissões. Vocações traídas e esperanças frustradas, entre aspas, palavras usadas pelos arautos. Há a paralisação do crescimento e da renovação interna. Abusos de poder e ilegalidade. A manipulação de documentos, a decretação do comissariado antes da conclusão honesta do processo, as intimidações, falsas esperanças e clima de perseguição ideológica sob a aparência de legalidade canônica. Tudo isso os arautos dizem que é um prejuízo do pontificado do Papa Francisco, que deu aval ao cardeal João Braz de Avis para fazer. Ou seja, Francisco, ele foi enganado, ele foi cúmplice ou ele foi perseguidor dos arautos? Aqui entra a questão mais grave e sensível. Francisco foi agente da perseguição ou ele foi enganado? O livro que eu mostrei para vocês demonstra que há uma ambivalência em torno do Papa Francisco. Por um lado, insistem na tese de indução ao erro. O Papa Francisco teria sido alimentado por relatórios tendenciosos, fraudes documentais e pressões do dicastério, especialmente do cardeal Braz de Avis e seus colaboradores. Por outro lado, é possível, pelo menos eu li e eu entendi dessa maneira, estou dando a minha interpretação do que eu interpretei do livro. Se eu estiver errado, os arautos podem me corrigir. Mas entendem que o Papa Francisco foi um grande ratificador. Foi ele quem aprovou, em forma específica, o comissariado, foi ele quem autorizou a ordem da retirada dos menores, foi ele quem deu, com a sua assinatura, a força máxima as medidas contrárias que prejudicaram a instituição. Os arautos e seus advogados sustentam que houve cometimento de delitos canônicos por parte do dicastério, como a falsificação e alteração do documento público, abuso de autoridade, intenção de induzir o Papa ao erro para tornar o Papa o ato inapelável. Assim mesmo, há sinais de que Francisco não era completamente alheio às consequências. Claro que não. Francisco sabia da natureza dos arautos. Francisco, gente, foi arcebispo de Buenos Aires uma vida toda. Francisco morreu com 85 anos. Francisco, 85, 86. Francisco viveu até 76 anos, até 2013, em Buenos Aires. A TFP já existia na Cosme de Carvarela. A TFP já existia em Buenos Aires. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que é outra parada, que não é junto com os arautos, mas é de uma linha tradicionalista. Os arautos são conservadores, né? Mas, assim, grupos ligados ao catolicismo conservador, como a TFP, existia em Buenos Aires. Os arautos têm trabalho na América do Sul toda, ou em grande parte da América do Sul. A Fraternidade, que não tem nada a ver com os arautos, é um grupo tradicionalista, sabe, está em Buenos Aires, ou seja, isso não é alheio ao Papa Francisco, isso não é alheio ao Papa Francisco, não é uma coisa desconhecida. Olha, Papa Francisco, existe um grupo conservador, ligado à TFP, etc. Lógico, pode ter alguém para vir refrescar a memória
Beleza, isso daí pode acontecer na boa, tá tudo bem. Mas assim, o Papa Francisco era totalmente alheio, indiferente, não sabia nada dos arautos do Evangelho? Claro que não, querido, claro que não. O Papa Francisco conhecia muito bem, viveu 76 anos em Buenos Aires. Como assim? Não. E quem estuda a história da TFP sabe que eles estão lá desde a década de 60, e que os arautos do Evangelho são são filhos da TFP. Ora, pois, numa versão conciliar, evidentemente, né? Então, o Papa Francisco não era completamente alheio às consequências. Ele teria advertido ao comissariado e à sua equipe: cuidado, é preciso ir devagar com os arautos, pois eles são muito populares. Não podemos fazê-lo mártires da causa. Abre aspas, tirei do livro. Essa frase indica que o Papa Francisco conhecia a gravidade da situação e temia um escândalo ainda maior. Ele também teria desaprovado a exigência de que os arautos desistissem de ações judiciais contra caluniadores, o que mostra certa sensibilidade à dimensão da justiça. Algo de positivo, então, no pontificado do Papa Francisco em relação aos arautos, a maior parte do que eu li, né? A maior parte das fontes apresenta o pontificado do Papa Francisco quase exclusivamente sob o ângulo dos prejuízos. No entanto, dois momentos podem ser vistos com de maneira mais atenuada, né? A advertência para evitar mártires e a aprovação do plano de mediação com os pais. Ao recomendar a prudência, o Papa demonstra preocupação em não transformar os arautos em vítimas simbólicas de uma perseguição desproporcional. E recorre, e de igual maneira, né, houve um grupo de pais, em outubro de 2021, né, diante da crise dos menores, o cardeal Raimundo Damasceno recorreu diretamente ao Papa, propondo um plano de mediação com os pais, conduzido pelo jurista Ives Granda da Silva Martins, que é um jurista conhecido no Brasil, né, com um pensamento mais conservador e simpático aos arautos. Os arautos também são simpáticos ao doutor Ives. Todo mundo que conhece o doutor Ives sabe que ele tem um posicionamento mais conservador, né? Ele é conhecido publicamente como uma figura, um jurista mais conservador. O Papa Francisco aprovou de punho e letra esse segundo modo de proceder, ainda que isso crie uma situação peculiar. Dois planos contraditórios, um de linha dura, outro de mediação, aprovados pelo mesmo Papa. Essa aprovação permite a assinatura do termo de ajuste canônico civil em outubro de 2022, evitando males maiores para os arautos, para os arautos, para os alunos e para os seus familiares. Mesmo assim, na leitura da instituição, essas ações positivas não anulam o quadro geral. O pontificado do Papa Francisco teria sido um período em que a autoridade papal foi usada como um instrumento de perseguição e combate ideológica sob a aparência da legalidade canônica, com efeitos devastadores para a vida dos arautos. As fontes não atribuem ao Papa Francisco o mesmo grau de ódio pessoal que é atribuído ao cardeal Braz de Avis. O que aparece, que aponta, é que o Francisco é um papa informado por relatórios tendenciosos, em parte enganado, mas que, ao mesmo tempo, assina e ratifica as decisões mais pesadas. Em resumo, a narrativa dos arautos pode ser sintetizada, resumida da seguinte maneira: o ódio e o rancor direcionados ao cardeal Braz de Avis. A máquina jurídica teria sido manipulada para criar uma exemplar perseguição ideológica. A autoridade de Francisco foi o selo final que deu força e caráter inapelável a tudo isso. Daí nasce a grande contradição. Para os arautos, o Papa Francisco foi, ao mesmo tempo, induzido ao erro, mas também responsável. Vítima das manipulações do cardeal Braz de Avis, mas também um agente que tornou efetiva e irreversíveis as suas decisões. Em termos claros, as queixas das instituições se concentram em cerca de 3 eixos: o uso da aprovação em forma específica para consolidar o comissariado, considerado injusto, baseado em documentos manipulados e uma narrativa alimentada por desafetos, e medidas concretas consideradas como abusivas, como a proibição da ordenação, votos, novas admissões, a ordem da expulsão dos menores para voltar para suas casas e o bloqueio de órgãos do autogoverno. Também houve um terceiro ponto, que é a falta de justiça e diálogo
expressa na ausência de um verdadeiro contraditório, que é uma premissa básica elementar do direito, preferências em ouvir detratores, ao invés de ouvir a própria instituição, exigência de que os arautos renunciassem o seu direito de defesa na esfera civil contra os caluniadores e o enorme prejuízo moral, econômico e vocacional resultante de decisões que, segundo eles, nasceram de perseguição ideológica. Em conclusão, o livro afirma, pelo menos a interpretação que eu fiz do livro, afirma que as fontes ligadas aos arautos do Evangelho, o pontificado do Papa Francisco, foi para eles um tempo de prova externa, em que a autoridade máxima da Igreja foi, ao mesmo tempo, instrumentalizada por ódios de um cardeal e determinante para a consolidação jurídica de medidas que feriram. Ou seja, o pontificado do Papa Francisco para os arautos não foi bom. E isso tem relação direta com o silêncio sepulcral que os arautos fizeram por ocasião do falecimento do Papa Francisco. Não sei se há em outro idioma uma explicação tão clara e minuciosa como essa que eu me debrucei nos últimos dias, relacionadas ao Papa Francisco, que toca esse livro aqui. Procurei ser o mais honesto possível. O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Você concorda? Você acha que esse livro é muito bom? É muito ruim? É uma falácia? Nós estamos discorrendo sobre ele. E nesses dias eu estou me colocando integralmente à disposição para ser porta-voz dos arautos do Evangelho. Eu leio o livro, né? O teor do livro é de inteira responsabilidade dos arautos, mas naturalmente tem a minha interpretação dos fatos também. Afinal de contas, quem faz análise do discurso sabe que tem esse crivo aí, né? Do leitor. E nesse caso eu sou o leitor e estou compartilhando com vocês as minhas impressões na melhor das oportunidades, sem a menor ideia de denegrir ninguém. Se inscreve no nosso canal, seja membro. Um grande abraço, tudo de bom. Sucesso sempre.